Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O seu programa de política, mais aquela política que você entende que mexe com a sua vida. A gente está aqui para falar sobre assuntos que invariavelmente vão estar tocando o seu cotidiano e, por isso, vamos te ajudar a entender melhor como se portar diante das situações. A quem recorrer, quem cobrar, a quem a gente pode puxar a orelha, canais para fazer essa cobrança. O nosso papel aqui na PUC TV, no Tá Fazendo o Quê? É justamente esse. Contribuir para que a gente possa entender que a política é o caminho para resolver os problemas coletivos. E hoje eu vou bater um papo com uma pessoa que tem uma longa carreira na política, apesar de não ter exercido mandato. Isso é bom porque te ajuda a entender que participar da política não é só concorrer em eleição, não, minha gente. Tem muita coisa que se pode fazer para contribuir com a sociedade, contribuir com um grupo político, sem necessariamente ter que ir lá botar a sua cara na urna. Pra você ter noção do currículo do homem que está aqui comigo hoje, ele começa em 1989, primeira eleição direta depois da redemocratização do Brasil, atuando junto ao atual governador, e naquela época, muita gente agora não sabia, vai ficar sabendo, candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado. Primeira eleição do Caiado foi a presidente da República em 89. Pergunta pro seu pai e pra sua mãe. Foi uma eleição, assim, brutal. 22 candidatos a presidente da República, e foi assim, loucura. Então vai ser bacana poder pegar aí esse referencial. Aí depois teve com o Caiado na eleição de 90, teve depois com o Marconi em 94, na eleição de... Não, 94, o Caiado candidato a governador ainda. O Marconi já foi em 98, na primeira eleição de governador. E antes ainda teve na prefeitura de Goiânia com o União Albernaz, que eu também participei do governo do União Albernaz em Goiânia. Não, e assim, só continua pra você ver, o currículo dele é tão grande que ele tem que me ajudar a falar o currículo dele. Porque ele já teve na Getop, na Transurb, diretor da Alego, secretário de esporte no Ceasa, olha essa, vice-presidente do Goiás Esporte Clube. Então assim, até na política esportiva o homem estava envolvido. E atualmente está na área empresarial, estava aqui no bastidor falando que a vida política deu uma cansada, agora ele quer ficar mais milionário na vida privada, trabalhando com consultoria. Junão Vieira, o nome forte do bastidor da política goiana, seja bem-vindo e obrigado por participar conosco aqui hoje. Obrigado, Marcos, obrigado a todos, meu amigo Elias, obrigado a todos vocês que fazem esse programa tão bacana, falando de política, tá fazendo o quê? E todos, né, Marcos, todos dependemos da política. Quando as pessoas falam que não gostam de política, mas tudo na vida do cidadão depende da política. Mesmo se você não tiver, mas tudo que se é feito na política muda na vida do cidadão. Então, às vezes, a gente não gosta da política, mas a gente influencia na política. Tudo que é feito na política influencia na nossa vida todos os dias. Exatamente, e isso é o que a gente pauta no programa sempre, Junão, porque, como eu coloco, se o cara vai torcer pro Goiás, que você foi vice-presidente do Goiás, você vai lá torcer, ele vai de ônibus, ele tem que ter um transporte coletivo funcionando bem, se ele vai de carro tem que ter as vias trafegando bem, e isso depende de política, se o estádio vai ter segurança ou não vai. Então a gente sempre pauta o nosso programa para alertar as pessoas de que tem que entender e tem que participar. No seu caso, você comentou comigo aqui, são mais de 20 anos já participando ativamente da vida pública, da vida política. Como é que foi estar em 89 atuando na campanha presidencial do Caiado? Eu era muito jovem na época, eu tinha apenas 19 anos. Mas foi uma experiência bacana, viajar o Brasil todo, ver como é que é. E na época o Ronaldo era um candidato de extrema direita, como se fosse um Bolsonaro hoje. Naquela eleição, quem saiu vitorioso foi o Fernando Collor de Mello, né? Foi o Lula e o Fernando Collor, e os dois foram para o segundo turno. Mas nós fizemos uma campanha até bacana. O Ronaldo tinha saído da presidência da UDR, que era um movimento mais setorizado, de fazendeiros, e entrou nessa disputa para presidente da República. Mas foi um aprendizado muito bacana. Aí logo depois, no ano seguinte, ele veio para deputado federal e se tornou o deputado federal mais votado do estado. Naquela época, obtendo mais de 100 mil votos. Né? Então, e nisso cacifou, e hoje aí, depois de vários anos, ele tentou ser governador em 94, não conseguiu. Na época ele não foi nem para o segundo turno, ele perdeu para o Maguito Vilela e para a Lucevânia, que foram os dois candidatos que foram para o segundo turno, ele ficou em terceiro lugar. E aí depois ele apoiou todas as candidaturas do Marconi em 98, 2002 e 2010. E 2014 ele só não apoiou a última do Marconi em 2018, que aí ele foi pro lado do PMDB junto com o Iris Rezende, que ele foi eleito senador. Então a história de Goiás, se você for ver bem, é bem assim, só teve realmente
duas lideranças muito que disputaram quase todas as eleições, que foram Marconi e Iris Rezende, e o Caiado depois, o Caiado veio disputar a eleição majoritária já agora em 2018 para cá. O perfil do Caiado sempre foi um perfil mais legislativo, né? Tanto que ele passou Exatamente, muito tempo lá em Brasília. Legislativo, vários mandatos de deputado Sim. federal e, por último, senador e agora governador. E até quem dizia que a dificuldade do Caiado a disputar um governo, um executivo, seria a postura meio que exclusivista dele na atuação legislativa, porque ele sempre foi um cara de bandeira solo, né? Ele não tinha de grupo o Ronaldo lá. sempre foi de ideias muito fortes, né? Ele sempre teve o lado dele e não era muito de dialogar. Mas agora, acho que com a maturidade, com o aprendizado, a gente vai aprendendo. E agora ele está sabendo, como governador, ele sabe que se não dialogar, não tem como, né? Governar. Acho que a mudança dele começou mesmo em 18, como você bem falou, era que ele percebeu que tinha que passar pelo Senado. E o Senado é um voto majoritário. Ele teve que articular, o Iris teve que botar a mão para ajudar a eleger. Exatamente. Foi um contexto, já começou a treiná-lo para estar hoje na governadoria. E agora ele está de novo querendo tentar voltar à candidatura à presidência. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas você teve uma figura daí na sua história, Junão, que é interessante, que foi o papel do prefeito Nion Albernaz, que até hoje é um prefeito muito lembrado na capital, né? Como foi trabalhar com o Nion nessa época? O professor Nion, todos nós chamávamos ele de professor, né? E realmente ele não era professor só de português, matemática, que ele, durante a vida toda ele foi professor, e era um professor de política, né? Um professor de boas administrações. Para mim, até hoje, nunca teve um prefeito em Goiânia igual o professor Nion Albernaz. A gente lembra que a Goiânia era a cidade mais bonita do Brasil, era a capital mais bonita. Você entrava em Goiânia, todas as praças de flores, jardins, realmente era linda a nossa capital. E o Nion sabia fazer isso. O Nion saía ali da prefeitura, ainda era na Praça Cívica, eu lembro quando a gente despachava com ele, era ali do lado do Palácio das Esmeraldas, a prefeitura era ali, e ele saía quase todo dia à tarde, só ele, o motorista, vistoriando as praças, vistoriando aonde tinha um buraco na rua, ligava para o secretário para atender, então era acima do tempo. Eu acho que o Nion é uma referência que nós temos até hoje na política, de boas administrações. Com certeza. Ouço ainda muita gente falar com saudosismo assim, Sim. positivo do Nion Albernaz. Você teve atuação direta na política em dois momentos que, para quem está nos acompanhando, é interessante a gente diferenciar. O momento eleitoral, você participou das campanhas, e campanhas majoritárias pesadas, prefeitura, governo, presidência, mas também atuou nas gestões, né? Você fez parte de algumas gestões. O que você gostou mais? Essa é uma pergunta que eu acho bom fazer. A melhor campanha que eu fiz em toda a minha vida, eu acho que eu já devo ter feito umas quase 20 campanhas. A melhor e a mais emocionante, a melhor de todas foi realmente a do governador Marconi, a primeira de 98. Que nós entramos na eleição com 2% contra um deus chamado Iris Rezende, que tinha 78% nas pesquisas, e nós devagarzinho fomos virando a cabeça do eleitorado, e o povo foi conhecendo o Marconi, é um menino da camisa azul, o Nesta Capitinga, e foi tudo dando certo e ganhamos as eleições. Então foi a melhor vitória, a mais emocionante, assim, um jovem de 35 anos ganhar ali foi como que é o Davi contra o Golias. Nós ganhamos a eleição que ninguém esperava no Brasil. Um rapaz de 35 anos, um jovem deputado, ganhar uma eleição do mito na política, que era o Iris Rezende. Uma pessoa que já tinha sido governador 2 vezes, tinha sido ministro de Estado, senador, e veio um jovem deputado e ganhou a eleição dele. Aquilo ali é uma coisa inexplicável. E traçando já esse patamar de mudança, né, na política goiana naquela época, né? Porque a gente vinha, então, de uma fase onde o MDB que dava as cartas, aí Marconi vence em 98 e tornou aí uma geração, né? São 20 anos de governo Marconi, de certa forma, ali atuando, e você fez parte disso. De todos os governos. Como é que foi construir esses 20 anos? Como é que foi manter esses 20 anos de atuação com essa influência? Eu acho que muito da capacidade do governador Marconi de dialogar com a sociedade. Se você pegar números da economia, se você pegar dados da saúde, da educação, tudo, o Marconi, assim, poxa, melhorou o Estado. Tanto é que foi reeleito no primeiro turno em 2002. Aí depois, em 2006, ele não podia ser candidato. Ele foi eleito senador mais votado do Brasil e elegeu um sucessor que ninguém falava que perdia,
que o Maguito perdia a eleição para ele, que chamava Alcides Rodrigues, e nós elegemos o Alcides Rodrigues para governador e o Marconi foi eleito senador. Em 2010, aí teve aquele problema, o Alcides teve um descontentamento com o Marconi, eles se romperam, o Alcides foi apoiar o Íris Rezende na época e o Marconi ganhou de todos e contra todos, contra o Lula, juntou todo mundo contra o Marconi e o Marconi ganhou de todo mundo junto. Ganhou de novo em 2014. Então foi um ciclo de 20 anos, igual você falou, eu acho que foi que mudou a história de Goiás. Se a gente for ver tantas obras, o tanto que o governo do Marconi, a gestão do PSDB fez em Goiás, se eu for enumerar aqui, fica até, nós vamos passar esse programa todo falando das coisas que o Marconi fez pelo Estado. Então, e é isso que eu não vejo nesse atual governo. Se você for perguntar, não falando mal do governador Ronaldo Caiado, eu não estou aqui para falar isso, mas qual obra desse governo que tem uma obra de expressão desse governo Caiado? Ele já está no 5º ano de governo, não tem uma, eu queria uma. Ele está fazendo esse Hospital Cora, Hospital do Câncer, que eu acho que vai ser uma obra bacana, mas ainda não está, ainda está em fase de construção. Vamos torcer para que até o final do governo dele ele entregue essa obra, mas vai ser só essa, que eu não estou vendo nenhuma outra. Vai ser só uma, governo de uma obra só. Esse hospital eu acho que é uma grande realização que ele está fazendo, mas é só essa. A do Marconi aqui eu enumero 10 sem saber. Vou te falar só da cabeça aqui. Todas as duplicações de Goiânia, o Marconi que fez. Todas as saídas de Goiânia, o Marconi duplicou. O estádio Olímpico, o Centro de Excelência, o CRE, Oscar Niemeyer, o GOL, tem milhares, reformulação do autódromo de Goiânia, reestruturou tudo. Todos os hospitais do interior que ele fez, hospital aqui em Aparecida, o regional, hospital em Anápolis, hospital em Goianésia, no entorno, em todos os lugares. Se você for ver as grandes obras do Marconi, dá mais de 4, 5 páginas. Do Caiado, até agora, tem uma que está em construção. Então, não falando mal do governo, não estou aqui para falar mal de ninguém, acho que a gente só tem que saber quem faz mais e quem fez menos. Só isso. É interessante pensar que você sempre foi muito próximo, né, e continua muito próximo, eu penso, de duas figuras muito fortes da política goiana, que é Marconi Perillo e Ronaldo Caiado. E então, imagino você mais do que ninguém tem gostado de falar até de como é ter trabalhado com essas duas figuras e como é que isso impactou no seu desenvolvimento pessoal também, né? Porque você também tem uma história aí atuando nesse bastidor e atuando com personalidades bastante diferentes, né, Júnior? Sim, eu trabalhei com o atual governador Ronaldo Caiado por alguns anos. Não tenho nada contra ele, da pessoa dele, do Ronaldo. Só acho que o estilo dele hoje não é o estilo que eu seguiria. O estilo meu hoje é mais... Eu sou muito mais ligado hoje ao governador Marconi Perillo, pelo até o estilo do Marconi. O Marconi Perillo é uma pessoa que não abandona os amigos. O Marconi Perillo é fiel aos amigos. Já o Ronaldo Caiado nunca foi assim. O Ronaldo Caiado, se você for ver o secretário dele da atual administração, a maioria é de fora. Parece que aqui em Goiás não tem pessoas competentes, que ele teve que trazer o secretário dele todo de fora. Então, ele não valoriza os próprios amigos daqui de Goiás que ajudaram ele. Então, esse não é o estilo que eu comungo. Eu acho que o estilo do Marconi é muito mais agregador, é um estilo de amigo e que realmente valoriza os companheiros. Bacana demais. Nós vamos ter que falar agora, então, sobre 2018, que aí deu uma situação complicada pro lado do Marconi, mas é só depois do intervalo. Vamos fazer um break na PUC TV agora. Quem tá nos vendo no YouTube é VaptVupt. Já estamos de volta. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê nessa semana, conversando hoje com o Júnior Vieira, um homem que tem uma história e um currículo gigantesco na política goiana. Primeiro bloco falamos aí das relações que ele trabalhou com o Ronaldo Caiado, desde a primeira campanha do Caiado para presidente, trabalhou depois em outras eleições, trabalhou muito próximo, participou aí dos 20 anos da era Marconi. E agora eu quero tocar num ponto que foi talvez o mais marcante dos últimos tempos em relação ao Marconi. E aí eu já expando para o PSDB, você faz parte da diretoria do PSDB, que foi 2018. Que de lá para cá a gente pode perceber que Marconi ele deu uma arrefecida. Obviamente mudou-se o cenário de poder no estado de Goiás, mas também o partido, o PSDB, que desde 2014 já estava meio que enfrentando dificuldades em nível nacional, de 2018 para cá deu uma caída. Qual é a sua leitura sobre isso, Júnior? Tem vários aspectos. Eu acho que a eleição de 2018 aqui em Goiás, ela mudou muito numa armação que fizeram contra o governador Marconi Perillo. Todos nós sabemos daquela armação que foi feita há uma semana antes da eleição, aquela operação que foi feita
com o Jaime Rincon, na casa do Marconi Perillo, uma busca e apreensão, que foi articulada pelo hoje senador da República, Jorge Cajuru, que na época era muito próximo do candidato que foi um promotor federal que foi candidato a governador do Tocantins, que inclusive o Cajuru foi lá apoiar, e eles armaram aquela operação justamente para derrotar o Marconi Perillo. E uma operação daquela, faltando 10 dias para a eleição, ninguém segura. O Marconi estava em primeiro lugar em todas as pesquisas. Ia ganhar a eleição. E realmente ali foi um caso, uma armação, tanto é que hoje, depois de quase 8 anos, não se provou nada. Inclusive o Marconi foi absolvido em todos os processos. Então, realmente, hoje está comprovado da armação que fizeram na época a mando do senador Jorge Cajuru. E isso que foi feita, a realidade que foi feita nessa eleição de 2018. Foi isso que aconteceu em Goiás. Já em 2022, quando o Marconi foi candidato a senador agora, e teve uma votação muito boa, aliás, de ter perdido para o Wilder, mas aí o Marconi ficou sozinho na eleição. O Marconi não teve candidato a presidente da República e nem candidato a governador. E para você fazer uma campanha majoritária sozinho é muito difícil. E o Wilder navegou muito bem. O Wilder, que inclusive é meu amigo pessoal, amigo do Marconi, foi secretário do Marconi, é meu amigo pessoal, sou dentro da casa dele. E o Wilder soube navegar na onda bolsonarista. Que é a onda Bolsonaro nessa eleição. Se você for pegar todos os senadores eleitos do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, foi 22. Então o Wilder navegou e foi eleito. Mas o Marconi teve uma votação expressiva, ficou em segundo lugar. Não foi igual de 2018, que aquilo lá não. Foi um vexame por causa da operação, da armação que fizeram com ele. Agora não. Eu acho que o erro estratégico do Marconi foi que ele tinha que ter tido um candidato a governador e um candidato a presidente da República. Ele achou que sozinho daria conta. Esse foi um erro que eu acho que ele cometeu. Comenta-se muito que se tivesse havido, como foi ventilado à época, uma aproximação do Marconi com o Gustavo Mendanha, o cenário poderia ter sido outro. Você concorda com isso? Eu concordo, mas quem não quis foi o Gustavo Mendanha. Gustavo Mendanha é vaidoso, foi candidato da oposição, teve uma votação boa, mas não foi nem para o segundo turno. E hoje já voltou, já está aí mamando nas tetas do governo. Um candidato igual esse não vai ter espaço nunca, que o povo não aceita essa bajulação. O cara, quando perde a eleição, tem que saber que o povo colocou ele na oposição. Agora não, o cara já vai bajular o governo, já está lá junto nas tetas do governo. E aí não. Entendi. Ninguém aceita isso. Realmente foi uma situação que para muitas pessoas poderia ter mudado todo o jogo. Pensando agora em 24, Júnior, você que continua ainda articulando e participando, e é muito próximo do Marconi, qual é a cara do PSDB para 2024 agora? Que tá colado, né? A gente está 1 ano da eleição. Sim. Não, eu acho que o Marconi já voltou para Goiás. O Marconi agora está com vontade de fazer política mais do que nunca. Vai ajudar os amigos, lógicos do PSDB mais, mas fora, sem ser do PSDB também, de alguns outros partidos, de amigos. O Marconi tem amigos em todos os partidos. Ele vai ajudar muitas candidaturas aí no estado de Goiás. E eu tenho certeza que em 2026 o Marconi vem forte para voltar para governo de Goiás. Eu tenho certeza que essa é a vontade dele. E nós já temos algumas pesquisas que o povo já está com saudade. É igual nós conversamos aqui antes. Esse governo... eu não quero julgar se é bom, se é ruim, não quero falar mal, mas o povo está com saudade das obras, das realizações do PSDB em 2026. Perfeito. De fato, a política é muito cíclica, ela vai dinâmica, se transformando, vai mudando. A política é uma roda gigante. A hora que você está embaixo, a hora que a roda gira, você vai para cima. Você pode ter certeza que agora está na hora da gente estar lá em cima da roda gigante. Pode ter certeza disso. Uma coisa que a gente tem conversado muito com outras pessoas que articulam no meio político é a necessidade do PSDB ampliar a base, né? Essa eleição de 24 é para isso. Exatamente. Essas negociações já começaram a esquentar. Já fiquei sabendo que tem prefeito de cidades do interior, cidade importante, que já está migrando para o PSDB. Então, o jogo começou. O jogo começou. O Marconi atende 2, 3 dias por semana aqui no escritório político dele aqui em Goiânia e ele está conversando com todo mundo todos os dias. A política é uma conversa, é dialogando, é articulando. Isso o Marconi nunca parou de fazer. Falar em conversa e articulação, um fato interessante da sua biografia
é a passagem pela vice-presidência do Goiás. E eu falo isso porque o Elias, né? Vocês conhecem bem demais o Elias. O Elias é viciado do Goiás, ele é apaixonado no Goiás, ele vai em todos os jogos do Goiás. E ele fala assim com uma memória tão bonita, né? Porque quando ele estava lá, a gente conseguiu um patrocínio master da Caixa Econômica. Como é que foi essa história do Goiás aí, Junão? Realmente, eu fui vice-presidente durante 2 mandatos. Fui vice-presidente no mandato do Dr. Sérgio Haas, que hoje é um dos meus melhores amigos, meu irmão, um dos melhores cardiologistas do Brasil, dono do Hospital Anísio Rassi. Fui também vice-presidente do outro médico, Dr. Marcelo Almeida, também meu amigo, e foi muito bom. Na época que nós conseguimos esse patrocínio, foi na gestão do Sérgio Rassi, junto com o governador Marconi Perillo, com o presidente da Caixa Econômica, com a nossa amiga, na época, superintendente da Caixa, na época, Marise Fernandes, e realmente até hoje foi o maior patrocínio que o Goiás teve em toda a sua história. Foi um patrocínio muito bacana, e que nós trabalhamos muito para que isso acontecesse, o governador Marconi, eu, o doutor Sérgio, e graças a Deus isso foi um trabalho que nós podemos deixar no Goiás. Eu hoje estou na diretoria administrativa do Goiás, estava até conversando com o nosso amigo Elias ali. Eu acho que o Goiás passa por um momento agora que está querendo ter uma disputa, que eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que unir as forças. Se você me perguntar qual que é a sua posição no Goiás, não, eu sou Goiás Esporte Clube, eu não tenho posicionamento político, eu sempre fui ligado muito ao seu Ailê Pinheiro, eu acho que o seu Ailê fez tudo pelo Goiás, eu sou amigo de todos lá no Goiás, eu não tenho desavença com ninguém, sou amigo do presidente Paulo Rogério hoje, sou muito amigo do Edmim Pinheiro, sou amigo do Edmundo, de toda a família Pinheiro, não falo mal deles e nunca vou falar nunca. Agora, o Goiás Esporte Clube tem que ser visto em primeiro lugar. E eu tenho certeza que nós conseguiremos unir esses grupos para a gente não ter disputa no Goiás, fazer o que toda a vida seu Ailê fez. Unirmos o time e não termos disputa e pensar em primeiro lugar no Goiás Esporte Clube. Eu acho importantíssimo essa dinâmica em relação ao time, porque a gente tem visto hoje que os principais times do Brasil que estão conseguindo sobressair, eles estão se profissionalizando e empresarializando, né? Tá sendo uma coisa muito séria, virando né? Profissional, né? Virando uma gestão profissional, uma SAF e tudo. E seria muito ruim se nessa hora que o Goiás vai passar por isso, que todos os clubes estão passando, nós tivemos uma divisão política. Então nós não podemos ter isso. Eu acho que essa hora, nós todos, eu sei que tem um grupo, que até o meu amigo Sérgio Rassi faz parte dele, eu acho que nessa hora a gente tem que pensar menos em vaidade pessoal e mais no Goiás Esporte Clube. Eu acho que essa hora é a hora da gente unir forças e pensar no Goiás. Eu acho que tem tudo para a gente sair, todos nós vitoriosos, e o Goiás sair vitorioso, e o Goiás sonhar com um título nacional, que era tudo isso que sempre o Ailê sonhou. Um dia a gente poder ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil ou do Sul-Americano, que nós já fomos vice-campeão sul-americano, já fomos terceiro do brasileiro e já fomos vice da Copa do Brasil. Chegamos muito perto, mas eu acho que agora, a gente passando por uma SAF, por uma empresa, eu acho que nós temos tudo para a gente dar uma alegria para essa grande torcida de ser campeão do evento nacional. E é interessante porque quando a gente fala do Goiás, e aí torcedores do Vila, do Atlético, não fiquem chateados. Eu tô me atendo à questão aqui empresarial mesmo, porque é mercado, porque isso gera dinheiro pra caramba, para todo o comércio, para uma série de pessoas, para o turismo. Isso movimenta a economia local, né? Você tem um time de futebol que está despontando aí nos grandes campeonatos, para além de você levar o nome do estado e gerar atratividade para um povo inteiro, um povo como um todo. Na sua percepção, agora que você estava comentando com a gente, que migrou muito da política para o mercado privado, o que o Goiás precisa fazer nessa perspectiva de fato, se tornar uma empresa e como ela deve atuar nesse mercado do esporte, que não é um mercado fácil também, né, Júnior? Não é fácil. Nós já temos algumas empresas que estão interessadas, empresas americanas, empresas da Europa, que estão interessadas em investir no Goiás. Mas o Goiás, o que eu queria fazer um apelo até aos grupos que estão lá, a gente não pode dividir nesse horário, dividir nesse momento. De jeito nenhum, porque a empresa nenhuma vai investir num time que tem divisão interna. Uhum. Então, nós somos hoje lá, sócio proprietário, acho que nós somos 250 conselheiros, 600 sócios proprietários, e acho que 1.000 e poucos sócios todos. Eu acho que nós não podemos ter essa divisão. Nós temos que ter união. Podemos conversar, ter 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, mas na hora do secar o bagaço, temos que estar todos juntos em torno do Goiás Esporte Clube. Eu acho que isso é que nós temos que fazer. Não deixar isso dividir. Na última eleição do presidente Paulo Rogério, tinha um grupo também que queria lançar candidato, mas na última hora abriu mão e apoiou o Paulo Rogério. Eu acho que nós temos que conversar, dialogar, ver quais que são
as propostas de cada grupo e colocar na mesa e convergir. Eu acho que essa é a palavra que nós temos que focar agora nesse momento. Para a próxima etapa, a gente ir atrás de uma empresa. Já tem empresas procurando o Goiás. Eu sei porque 3 já me procuraram. Eu já levei até o Paulo Rogério, até o Edmin, que é o presidente do conselho. Paulo Rogério, que é presidente executivo. Então eu acho que o Goiás é um time saneado hoje. O Goiás não tem dívida. O Goiás é um time que tem torcida. O Goiás tem patrimônio, tem um estádio maravilhoso, na melhor localização de Goiânia. E nós temos uma história de 45 anos de Série A, né? Enquanto o Vila Nova nunca sabe o que é o Série A, o Atlético acho que tem 4 ou 5, nós temos 45 anos de Série A. Então isso pesa muito e o Goiás é muito respeitado, não só aqui no Brasil. Eu fui no jogo do Goiás agora pela Sul-Americana, aqui na Colômbia. O Goiás é respeitado em todo o continente americano. Bacana demais. Você hoje comentou com a gente que está com a atuação mais forte em São Paulo, agora está no mercado privado para valer mesmo. E estando no mercado privado em São Paulo, obviamente você vai acompanhar também o mercado futebolístico de São Paulo. Sim. Quanto a gente precisa crescer para chegar no patamar dos times de lá? Amigo, o problema é financeiro. Se a gente tiver dinheiro, a gente chega no patamar lá. Se a gente arrumar uma SAF aqui que vai investir o que os times... O problema é orçamento, isso não tenha dúvida. Por exemplo, o dia que o Flamengo veio jogar com o Goiás aqui, até o governador de Brasília, o Ibanez, que é um grande amigo nosso, veio assistir o jogo a convite nosso. Ele assistiu o jogo lá da tribuna do Goiás. Nós estávamos conversando, ele é um dos maiores patrocinadores do Flamengo, o BRB, que é o Banco de Brasília, que patrocina o Flamengo. O orçamento do Flamengo é só 50 vezes maior que o nosso. E nós ainda conseguimos empatar com o time deles aqui, jogando para cima. Agora imagine se nós tivéssemos mais 10 orçamentos. Então, o problema de gestão de clube, o problema é fácil, não tem muita dificuldade, o problema é financeiro. Como é que a gente vai ter um Arrascaeta, esse jogador ontem que acabou com o jogo Fluminense, esse argentino, com o Fluminense, o Cano. A hora que a gente tiver possibilidade de contratar um Cano desse para pagar 1,5 milhão, 2 milhões de salário, aí nós vamos ter competitividade. Não adianta, enquanto a gente não puder, o maior salário do Goiás hoje é 250 mil. Um jogador do Fluminense, do Flamengo, do São Paulo, paga a folha nossa todinha. Então, meu amigo, eu acho que nós somos vencedores demais pela folha, pelo que nós temos hoje, fazer o que a gente faz ainda se manter na Série A. Eu vou falar uma coisa porque eu sou flamenguista, sofro pra caramba, e meu time, por mais dinheiro que possa ter, é uma porcaria de time brigando entre eles, os caras saem da mão, os próprios companheiros de jogo. Então, assim, é uma vergonha, sinal que a administração, a gestão faz toda a diferença, porque a presidência que a gente tem no clube hoje já tá meio enrolado. Vou ter que fazer uma quebra no programa aqui agora na PUC TV e chamar vocês lá pro canal do YouTube, que vai ter agora aqui um exclusivo com o Júnior Vieira, que é aquele momento daquelas perguntas que a gente não pode publicar na TV aberta, ok? Pessoal, anuncia com a gente, o telefone do Elias tá aqui na tela, nosso diretor comercial, e bora lá pro YouTube pra gente saber um pouco mais aí do lado B da política goiana. Bora lá, gente! Olá, pessoas que estavam na PUC TV e agora vieram com a gente aqui pro YouTube. Seja bem-vindo e bem-vinda. Já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho aqui, dá um like maroto, um joinha pro conteúdo ir mais longe e depois vai lá, pega o link e joga no WhatsApp pra galera, para que tenham acesso também a esse conteúdo. Hoje batendo um papo com o Júnior Vieira, um homem que tem uma história gigante na política goiana. Já participou de governos bastante divergentes, vamos dizer assim. Já atuou também no futebol goiano, como vice-presidente do Goiás Esporte Clube, e agora está no mercado privado, ficando cada vez mais milionário. Junão, você me falou, vamos falar aqui, você me disse que foi candidato uma vez, né? Como é que é a experiência do cara que tá lá no momento para tocar o terror mesmo, ajudar na campanha, e o outro para ser o candidato e botar a cara na urna? Rapaz, eu fui candidato em 2022 a pedido do governador Marconi, eu tinha 22 anos de idade, solteiro. Eu entrei mais para, como se diz, vamos ver o que dá, né? Mas realmente foi bacana. Eu fiz uma campanha bem bonita, mais com a juventude. Naquela época eu tinha 22 anos e a minha bandeira era da juventude. Queria fazer um trabalho diferente do que todo mundo fazia. E fiquei como segundo suplente, quase ganhei na eleição. Tive uma votação expressiva. Fui mais votado na minha cidade de Buriti Alegre. Fui mais votado em Firminópolis, que é uma cidade onde eu tinha um primo que era prefeito lá.
Então foi uma experiência muito bacana. Realmente é muito diferente você pedir voto para os amigos, pedir voto para os outros, do que você pedir para você, né? Mas é muito gratificante, mas pode ter certeza, amigo, que eu não peço mais voto para mim, dessa parte eu já encerrei. A minha vida pública, eu hoje só quero ser amigo, ajudar o que eu puder ao PSDB, ao governador Marconi, que eu devo uma gratidão imensa, mas em ser candidato e participar de cargos públicos, eu não penso mais nisso, não. Então você é de Buriti Alegre? Sou de Buriti Alegre. Cara, eu morei em Buriti Alegre. Minha mãe já morou em Buriti Alegre, com essa galera do Buriti Alegre já. Coisa boa. Agora eu tô comprando uma casa na beira do lago lá pra gente descansar. Da hora que ficar pronto, você é meu convidado pra gente lá na beira do lago. Aí, fião, lá no Dr. Sérgio, lá no condomínio do Dr. Sérgio Haas. Sei demais onde lá é. no Nirvana. Sei demais onde é. Já anota aí pra ir tomar uma cerveja na casa do Júnior lá, tá garantido. Sei o Elias. Dia do jogo do Goiás. Vamos assistir o jogo do Verdão lá. Então, cara, agora essas suas dinâmicas, suas participações aí na vida pública de gestão. Hoje você tem essa oportunidade de trabalhar esse conhecimento todo no mercado privado. Qual é a aceitação e qual é a visão que o mercado privado hoje tem do mercado público? Porque a gente sabe que muitas vezes gera uma rixa e uma ruptura que não faz sentido, né? Porque um depende do outro. Você atuando hoje no mercado privado, você consegue trabalhar o seu conhecimento da vida política e pública de uma maneira mais tranquila, ou há ainda umas certas desconfianças? Porque o povo acha que política é só ladruagem, né? Não. Isso aí tem essa visão, mas a visão do empresário que conhece mesmo, que trabalha, não tem essa visão. Todo mundo precisa do público, não adianta. Qualquer empresa que você vai montar, você precisa... Se você for montar uma empresa, você vai precisar do asfalto, você vai precisar de um transporte, você vai precisar de linha de ônibus, você vai precisar de comunicação boa, de energia boa. Então, tudo depende do público. Se você for montar uma indústria e não tiver energia, a sua indústria vai fazer o quê? Então, tudo depende do público. Se você for montar uma indústria e não tiver escoação para o seu produto que você vai fazer, então tudo é do público. Você sempre tem que estar com o público e o privado junto. Então, a gente, como tem esse conhecimento público, facilita muito. Às vezes, a gente tem mais conhecimento da gente chegar nos órgãos, a gente já sabe como que funciona a burocracia, os trâmites legais. E quando a gente faz tudo dentro da legalidade, não há problema nenhum. Realmente, no setor público, demora mais. É muito mais oneroso do que no setor privado. Demora, a burocracia é muito grande, mas a gente já tem um conhecimento e por isso que a gente, às vezes, a nossa empresa é contratada para a gente diminuir esse percurso aí, para a gente resolver as coisas mais rápido. Não, você tocou no exemplo que já foi falado nesse programa, que inclusive o prefeito lá de Goianésia, o Leonardo Menezes, veio e falou, a gente estava numa situação lá que não tinha condição de abrir uma padaria na cidade, porque não tinha energia elétrica. Sim. E aí você tem que correr atrás, e pega um deputado ali, outro acolá, para ir bater na porta, na época acho que era Enel ainda, agora é Equatorial, e é um ponto fundamental, porque às vezes eu vejo muitos empresários, porque eu não mexo, eu não quero saber, vira uma alienação boba, e aí depois tá reclamando, tá pagando imposto muito caro, que não tem transporte para funcionário ir para o trabalho. E se não for isso, né? Se não for essa participação, essa integração, a coisa não manda, né, João? É parceria. Se não tiver parceria, amigo, tanto o público, o privado, o setor público precisa do setor privado para gerar emprego, para gerar riqueza, para pagar impostos, e o privado também precisa do público para gerar o que o privado precisa para dar condições do produto dele ser comercializado. Isso aí é uma mão dupla, que você tem que caminhar juntos. Tem que caminhar junto o setor público e o setor privado. Assim como a gente tem falado no programa toda semana, semana após semana, que você tem que entender de política porque mexe na sua vida, você que é empresário, além de vir aqui anunciar no nosso canal também, é óbvio, tem que entender dos processos públicos, dos processos políticos, porque de repente para você montar um negócio, ampliar o seu negócio, você vai precisar passar por isso que o Júnior falou, ter conhecimento dos mecanismos, do sistema, onde eu procuro, onde eu bato, porque eu encurto o caminho, porque se deixar lá, amigão, sinceramente, né? Tem você mais quantos precisando de um apoio, de um suporte. E a prefeitura, às vezes, não tem recurso. Então, você tem que estar participando, atuando, tendo proximidade. Junão, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Acho que deu para a gente mostrar essa transição do público para o privado e falar um pouco da história da política de Goiás, que você faz parte dela de uma maneira bastante ativa. Espero poder
por mais que você falou que não quer mexer com isso e tal, mas ano que vem, eu sei que a mosquinha da política vem e pica a gente, ano que vem ela costa de novo, capaz a gente ainda vai conversar mais sobre as eleições de 2024, e eu deixo nosso espaço aqui sempre aberto para você e todo mundo lá do PSDB, e até do Goiás também, que você vir falar aqui, tá liberado. Tranquilo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Elias. Foi um prazer muito grande aqui estar nesse bate-papo bem descontraído, bem tranquilo. Foi um prazer estar aqui nesse programa, estar fazendo o quê? E realmente eu acho que todos nós temos que estar fazendo alguma coisa, tanto no setor público como no setor privado. Igual você falou, Marcos, todos nós dependemos muito do setor público. Tudo que tem na nossa vida, nós dependemos. Ou é do transporte, ou é da saúde, ou é da educação, ou é da segurança. Tudo vem através do setor público. E nós pagamos impostos para isso. Por isso que nós temos que cobrar e temos que eleger cada dia pessoas do bem que façam bem para a população. Se a gente coloca lá um governador, um presidente da República, um deputado, um senador, eles são funcionários públicos nossos. Quem paga eles são nós. Então nós temos que exigir que eles façam um bom trabalho para a população, para o cidadão de Goiás. Maravilha, gente. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui do Tá Fazendo o Quê? Vamos fazer aqui um brinde para fechar o boteco, já pensando na cerveja que eu vou tomar na casa dele lá em Buriti Alegre. Se Deus quiser. Um abraço, Marcão.